E aí, galera, tudo certo? Vamos conversar um pouquinho hoje? Hoje é uma conversa um pouco mais light, mas é uma conversa para você ter ideias às vezes para o futuro, ideias de parceria. O que nós vamos falar hoje? Vale a pena ter um consultório veterinário junto com o pet shopping? Será? Vamos conversar sobre isso. Para quem que é essa aula? Essa aula é para veterinário que de repente está pensando em ter um consultório veterinário e não sabe se coloca um pet shopping junto, e esta aula é para quem não é veterinário e não sabe se coloca um consultório veterinário junto com o seu pet shopping. Então, fica comigo até o final que nós vamos conversar sobre vários assuntos sobre isso. Eu sou a Sandra Belato, empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 22 anos. E com a minha experiência agora, vamos colocar o que temos de pontos positivos, pontos negativos, o que podemos fazer quando não temos espaço, quando não conseguimos fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, você não precisa ser veterinário ou ter um veterinário para poder abrir o pet shop. Então, você gosta de animais, você já sabe fazer banho-tosa, você quer trabalhar com uma loja e num comércio e de repente não sabia o que abrir, pensou em abrir no pet shopping, né? Lembrando que o mercado de pet shopping é um mercado que está muito em alta, ele está num crescimento exponencial. Então assim, ó, quero ter só a loja? Cara, é um mercado que está em crescimento. Quero ter loja de banho-tosa? É um mercado que está em crescimento. Quero ter hotel? É um mercado que está em crescimento. E você não precisa ser veterinário ou ter um veterinário para abrir esse negócio. Nós vamos conversar sobre as vantagens de se ter um, tá? Mas você não precisa ter. E nunca esqueça, mercado de pet shopping, alavancando. E você vai ficar fora dessa? Não vai aproveitar essa oportunidade de crescimento? Não, né? Vamos lá, vamos junto que vai dar tudo certo. O que vamos falar primeiro, então? Se você tem um pet shopping e você quer colocar um consultório veterinário junto, seja você o veterinário ou você vai contratar alguém, contratar uma parceria. Quais que são as vantagens? Primeiro, a segurança. A segurança de você ter um profissional da saúde que possa te auxiliar desde a higienização da loja, com conhecimentos técnicos de produtos, a manutenção, como é que se armazenam alimentos, como que se vende medicamentos, a segurança de repente você estar com um animalzinho e ele passar mal, porque nada impede que mesmo você fazendo um serviço de excelência, um cachorrinho, por exemplo, fique nervoso num banho-tosa e desmaie, né? Então assim, você ter um veterinário ali junto, ele vai transmitir a segurança para o cliente, que segurança é um pilar que todas as pessoas procuram, todas para qualquer coisa. Você vai comprar um salgadinho, você prefere o que está fechado ou o que está aberto? Porque o que está fechado é mais seguro. Você vai procurar um médico, se você tem algumas referências, você vai para esse médico com mais segurança. Se você vai procurar um restaurante, mas você soube que ele foi fechado pela vigilância sanitária, por mais que eles tenham feito uma reforma fenomenal e deixado a higiene, você às vezes perdeu um pouco da confiança naquele lugar. Então, confiança nós procuramos para tudo, tá? Até para comprar roupa. Você vai comprar uma roupa que você confie que você vai usar e vai sentar e a calça não vai rasgar. Então, a gente procura confiança, certo? Segurança. Então, quando você tem um veterinário junto, você automaticamente já transmite essa ideia de uma segurança. Você sabe que se o animal está ali, tiver qualquer problema, tem um agente de saúde ali, tem um médico veterinário. Segundo ponto, venda de medicamentos. Se o veterinário está acoplado no pet shopping, seja você, veterinário, o dono do pet, empresário, né? Ou seja você um empresário que contratou um veterinário ou fez uma parceria de ter um consultório junto, esse veterinário que está ali automaticamente vai prescrever as medicações que estão na loja. Um exemplo, vermífugos. Nós temos mais de 120 marcas de vermífugos. O veterinário que está acoplado contigo, ele vai indicar os vermífugos que tem na loja. Vai pedir para que você tenha 3, 4 tipos de vermífugo no mínimo, para que ele possa fazer um rodízio para os animais e ele vai indicar os medicamentos que você tem ali. O animalzinho veio para um banho e
tá com uma coceirinha no ouvido. O veterinário pode indicar um produto para a limpeza do ouvido, pode ensinar de repente um tutor a fazer a limpeza desse ouvido. Daqui a pouco vai alincar. Ah, ele veio para o banho, estava com otite, já linkou com uma consulta. Então o animal que veio só para o banho acabou fazendo a consulta para o veterinário. Só que o veterinário já prescreveu os medicamentos para o tratamento. Então, um animal que ia gastar R$40 no seu pet shopping, daqui a pouco está gastando 250. O animal veio tomar banho e estava com dorzinha nas pernas e vocês comentaram com o veterinário. O veterinário ligou para o proprietário, relatou isso, perguntou se podia fazer uma consulta. Podia fazer, examinou. Daqui a pouco já linkou com medicações para dores, uma mudança alimentar para uma ração premium ou super premium para poder melhorar articulações. Com isso agregou valor no alimento daquele animal. Por quê? Porque na consulta e com aquele veterinário, ele vai prescrever o que tem ali na mão, o que ele está trabalhando ali no dia a dia, entendeu? Então, além de demonstrar para o cliente segurança, alavancou suas vendas, né? Porque senão você precisava esperar um cliente vir de algum lugar para fazer alguma compra. Enquanto que você já tem o veterinário ali, você vai continuar vendendo para as pessoas que vêm fazer alguma compra de uma ração premium, de um medicamento, de uma cama adequada, de um colchonete, alguma coisa que o veterinário indique, mas você precisa esperar o cliente vir. E dessa forma você já está com quem recomenda ali. A pessoa sai com tudo na mão. Já saiu com o banho pronto, já saiu com o veterinário, já saiu com os medicamentos em mão. Então você alavanca, você aumenta o ticket médio do cliente que está frequentando a sua loja. Vantagens comerciais. Algumas pessoas têm segurança, por mais que de repente o banhista, por exemplo, seja maravilhoso, super carinhoso e tal. Ah, é um animalzinho velho. Ah, eu tenho medo de levar o meu animalzinho onde não está um veterinário. Vai que ele passa mal, vai que ele escorrega, vai que ele tem uma convulsão. Então você aumenta a gama de pessoas que você pode atender, porque você fica em vantagens comerciais com os outros, com quem não tem. Se você não tem, isso não é um problema, porque você pode alavancar isso com o marketing e mostrar segurança de outras formas. Mas um veterinário, ele coloca uma autoridade dentro do seu negócio. Então você usa isso como uma vantagem. Suporte ao cliente. Ah, o animalzinho veio o cliente chegou lá no balcão e te pediu um medicamento porque o pezinho estava muito vermelho. Opa, daqui a pouco está muito vermelho porque esse animal pode ter problema renal e ter problemas de pele. Então, assim, daqui a pouco eu vou vender um medicamento para ele no balcão e daqui a pouco eu faço mais mal para esse animal. Você pode chamar o veterinário para vir atender. O veterinário pode vir conversar com esse cliente, explicar a necessidade de uma consulta e vai alavancar consulta e mais venda de medicamentos. De repente o cliente diz, não quero consulta, não tenho condições agora e tal. Olha, então faz o seguinte, você pode utilizar essa pomada aqui, que não vai trazer malefícios para o seu animal, mas caso ele não melhore, a gente vai precisar fazer exames para poder saber o que seu animal tem. É diferente o balconista dizer, não, leva isso aqui que não tem perigo, ou o veterinário explicar o porquê da necessidade, né, de saber exatamente o que tem aquilo. Por quê? Porque fica respaldado, entendeu? De alguma queixa do proprietário. Usei o medicamento X, meu cachorro passou super mal, levei numa clínica de plantão, gastei R$3.000 e ele disse que foi por causa desse medicamento que você me vendeu, entendeu? Então, se você tem um veterinário ali, que seja seu parceiro, e assim, gente, você vai colocar alguém legal dentro do teu negócio, né? Tu não vai colocar um veterinário que vai te desfavorecer. É um veterinário que entende, né? Porque tem que estar claro para os dois. Você tá com um veterinário. Sandra, mas o veterinário não vai querer vir ali no balcão conversar com o cliente que não quer consulta. O veterinário tem que ter clareza de que é na loja que ele conquista cliente para dentro do consultório dele. Também não vai esperar que a consulta caia do céu. Então o veterinário tem que ter essa ciência. É vendendo ração, é ensinando a pessoa a cuidar do tutor que ele traz cliente para dentro do consultório dele. Então isso tem que estar na mente dos dois. O lojista tem que saber que ele tem que colaborar e atender alguns valores do veterinário. E o veterinário tem que saber que é vendendo ração, que é conversando com o tutor lá na loja, é atendendo o cliente do balcão, que ele aumenta o número de consultas dele, que ele lota uma agenda e que ele aumenta o número de vacinas também, que é um ganho bom do veterinário.
entendeu? Então tem que ser uma parceria que seja legal para os dois. Mas você tem um respaldo, você melhora. Então assim, ó, se eu tenho um serviço X aqui e um serviço X aqui, a qualidade desse serviço, seja de atendimento de loja, seja de banho e tosa, seja de hotel, seja de qual parte da creche, né? Então você vai estar comparando o serviço A com o serviço B. Os dois prestam o mesmo serviço com a mesma qualidade. Só que esse tem um veterinário que traz segurança, esse aqui não tem um veterinário. Você tá entendendo que se você for comparar dois serviços de mesma qualidade, o ter o consultório veterinário junto agrega segurança, agrega valor. Então vai te trazer um maior número de pessoas quando você está falando com o mesmo nicho, né, de quem não tem o veterinário, certo? Aumenta as vendas, porque daí o veterinário também vai ter os parentes dele, os clientes que são deles, que necessariamente não eram inicialmente da loja, então ele vai trazer e isso vai alavancar vendas também. E o próprio veterinário, se ele tiver treinado para conhecer todos os produtos que tem de um pet shopping, veterinário, ele não recomenda só a caixinha de medicamento, tá? Você que não é veterinário, às vezes não sabe a abrangência disso, e você que às vezes é veterinário, tá tão dopadinho ali para pensar em doença, tratamento, que esquece do todo do animal. O animal tem uma vida na casa dele. É importante que ele tenha o quê? Uma cama confortável, limpa e bem desinfetada. Desinfetantes na casa, para fazer a limpeza da casa. Existem desinfetantes da linha veterinária que são muito mais adequados para o animal, que trazem muito menos benefícios para a pele, para o cheiro, para tudo naquele animal. Uma ração adequada, brinquedos, fazer rodízio de brinquedos, fazer um enriquecimento ambiental, diminuir os riscos de problemas cognitivos nos animais, justamente colocando regras, brinquedos e tipos de comida. Ele precisa roer, mascar, farejar, cavar. Então tudo isso o veterinário também precisa lembrar, porque às vezes a gente esquece. O veterinário fica com aquela coisinha de doença, medicamento, e na verdade a gente tem que pensar no animal como um todo, e ele pode alavancar as vendas desse tipo de coisa também, tá? Então assim, tenha um veterinário que tenha os mesmos valores que você e que vocês tenham os mesmos pensamentos. Então, com isso, você consegue justamente alavancar a venda de tudo isso. Da caminha, da escadinha, do tapete antiderrapante, da coberta, dos brinquedos, a ração que você tem, por que tem que trocar a ração X pela ração Y, o que o animal vai ter de vantagens nisso, entende? Então, assim, tudo isso tem que estar alavancado. Tá? Não tenham em mente um veterinário como aquele que olha a doença e o medicamento, e nem como um ser superior, tá? Porque nós não somos, isso eu tô falando eu como veterinária, nós não somos um ser superior, nós temos um conhecimento diferente e que muitas vezes nem utilizamos ele na totalidade. Só que assim, ó, na hora em que você tá falando entre empresários, é na mesma linha. Então, por isso vocês precisam ter os mesmos valores. Querer melhorar a vida do animal, ajudar o tutor verdadeiramente, entendeu? Levar o animal para uma pós-vida muito boa, muito saudável e muito feliz. Que daí entram essas coisas de ter a cama adequada, a higiene, entendeu? Então, assim, ó, vai alavancar vendas, porque vocês precisam trabalhar em parceria. E lembrando sempre, que às vezes quando fala assim, mas o veterinário vai estar lá no consultório. Gente, o veterinário consegue cliente conversando com o tutor na loja. Eu vou contar uma história para vocês que, primeiro, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 4 anos numa clínica veterinária. Essa clínica daí para cirurgias e coisa assim, a gente não tinha um pet shopping tão grande ali. A gente até trabalhava com o banho e tosa, mas realmente não era o forte da clínica. Era uma clínica. Mas depois desses 4 anos, eu resolvi me mudar de cidade, porque eu queria casar, né? Então eu tive que mudar de cidade e eu fui fazer parceria numa agropecuária. E essa agropecuária queria me contratar porque o foco deles, a princípio, isso foi muitos anos atrás, né? Mais de 16 anos atrás. Então, que era quando o mercado pet de animais pequenos estava começando a crescer, estava se desenvolvendo, né? Ainda. Então, essa agropecuária era muito focada para grandes. Então, assim, na porta da agropecuária tinha pacotes de sal, ração para gado, para cavalo, e eles queriam migrar um pouquinho pro ramo pet. Então eles queriam me contratar, porque eu já tinha experiência de ramo pet, né, de animais de pequeno porte, e eles queriam atrair mais essa clientela.
Então, quando eu comecei, eu vim para uma cidade nova, onde eu não tinha clientes, numa agropecuária que, a princípio, atendia muito pouco o ramo de pet, de pequenos, era mais para grandes. Então, quer dizer, foi começandinho do zero. Eu alavanquei muito o número dos meus clientes vendendo ração para passarinho. Então, tinha alpiste vitaminado, calopsita ganha outras coisas, né? Eu não entendia nada de passarinhos no momento. E tinham milhões de coisas. E às vezes eu na loja conversando, mas eu tenho um cachorrinho, meu cachorrinho manca de vez em quando. Não, traga ele para eu examinar, né? Como é que tá a vacinação dele? Você sabia que a vacinação é uma vez por ano? Né? Traga para eu ver a carteirinha pra gente ver se tá tudo em dia. Muitas vezes as carteirinhas não estavam em dia. E ele foi lá comprar a ração do passarinho, já me deixou ver uma carteirinha de vacinação do cachorro e levei para dentro do meu consultório. Esse cliente, ele não ficou fiel a mim. Ele ficou fiel ao estabelecimento. Então, assim, a gente tinha setor de aquarismo nessa agropecuária. Então, daqui a pouco era a pessoa que tinha o passarinho, que tinha o aquário, que me levava um cachorro para o consultório. Você tá entendendo que se eu tivesse lá dentro, né, a veterinária, de jaleco branco, dentro do meu consultório, eu não tinha feito as minhas primeiras clientelas. Então, não é desvantagem para o veterinário, que todo mundo tem isso em mente, né? É o veterinário, como se ele fosse um deus, um ser superior. Isso não existe, porque o veterinário ganha dinheiro atendendo verdadeiramente o cliente lá na loja. Então, entrou um cliente, quer comprar uma ração. Eu não sei se eu levo essa ou se eu levo aquela. Se o veterinário está lá na loja, ele pode explicar. Olha, as vantagens dessa ração é essa, que o balconista também pode saber dessas informações. Dentro do curso, eu dou muito desse conhecimento para vocês treinarem equipes, porque a equipe tem que saber. Mas o veterinário, se ele está lá na loja e ele pode dar essas explicações, além dele conseguir, às vezes, convencer um pouco mais fácil, porque daí é o veterinário e o tutor coloca isso como um pouco de autoridade, ele também pega clientes para ele. Então, assim, você dono de pet shopping que quer ter um veterinário, vocês estão equiparados. Não é o veterinário um ser superior e nem um ser inferior, porque ele também não vai ser um escravo. Tem que ser uma coisa equiparada, legal para os dois. Porque ter um veterinário ali é legal para os dois. Entendeu? Então, isso que eu quero deixar claro. Você não precisa ser veterinário, mas contratar um veterinário não tem que ser uma coisa do outro mundo. É uma parceria que vai ter crescimento para os dois. Então, o veterinário vai lá, explica para o cliente a diferença de uma ração para outra ração, o que teriam de benefícios, e daqui a pouco esse veterinário, que nem conhecia aquela pessoa que vai comprar a ração, fideliza o cliente para o pet shopping, e ainda traz clientes para dentro do consultório dele. Eu não sabia dessa diferença dessa ração para aquela ali. E o meu cachorro de vez em quando vomita um pouquinho. Então o veterinário, então vamos fazer um check-up nele e tal. Daqui a pouco aquele cliente já está dentro do consultório gastando 600, 700 reais, comprando coisas de melhor qualidade, gastando muito mais na loja. E era um cliente que foi comprar uma raçãozinha, que talvez se não tivesse recebido a atenção que lhe é devida, ele tivesse comprado uma ração de 15 reais, talvez o cachorro tivesse vomitado e ele ainda achado que era da ração, ao invés de ser algum problema no animal, e talvez não voltasse mais no pet shopping, tá? Então, a atenção que tem que ser dada para o cliente, ela é muito importante, seja pelo balconista ou pelo veterinário. Mas um veterinário, com certeza, consegue muitos clientes dentro de uma loja. E a loja consegue fidelizar, tá? E aumentar a autoridade dela frente ao tutor, tendo um veterinário. Então, é uma grande vantagem ter essa parceria harmoniosa. Por que eu digo tanto dessa parceria harmoniosa? Porque eu conheço locais em que o veterinário coloca um jalequinho e fica lá no consultório dele. E assim, o cliente chegou ele tem uma dúvida. Ele quer fazer a consulta? Não, então não vou atender. Não funciona dessa forma, porque daí não está agregando para o pet shopping, entendeu? E a mesma coisa é o contrário. Às vezes o dono do pet shopping tem uma visão sobre um chefe do veterinário. Não, eu quero que você venda a ração X, porque na ração X eu ganho mais. Gente, se aquela ração X não é a melhor para o animal, não tem como obrigar um veterinário a dizer, vamos trabalhar em parceria com os mesmos valores, mas que agrega valor, agrega, certo? Então tenha em mente uma parceria, uma coisa bem legal entre os dois. Então, o que o veterinário junto vai agregar? Segurança,
alavanca a venda de medicamentos devido às consultas. Vantagens comerciais, porque você consegue tirar dúvidas, pegar conhecimento, pedir para o veterinário ir ali explicar alguma coisa para o tutor se vocês não sabem explicar, né? Até receber informações para fazer o treinamento da equipe na hora de vendas. Então você tem essas vantagens comerciais, alavanca a venda de tudo e de tudo com conhecimento e autoridade. E tem mais uma vantagem, um respaldo caso tenha algum problema dentro do pet shop. Então assim, o animalzinho foi e teve um cortezinho no banho-tosa. Quem tem banho-tosa aí, ergue a mão quem nunca fez um cortezinho no cachorro. Quem nunca teve um vermelhinho embaixo da pele, né, embaixo do bracinho. Aquele poodle bem magrelo que tem pelanquinha, sabe que, putz, deu um pegãozinho. Um pezinho que raspou e ficou vermelho e deu uma inchada. Então assim, são várias situações que podem ocorrer. Isso não significa que o seu banho-tosa não tem qualidade, porque assim, todo mundo já passou por isso, porque isso está muito mais relacionado à imunidade e à pele do animal do que à qualidade do serviço. O que a gente precisa ter é conhecimento. Só que às vezes é um animal atópico, e daí você tosou o pezinho, você não sabia que ele era atópico, você passou uma lâmina bem baixa no pezinho, aquele pezinho na hora, flum, vermelho e mais inchado. Na hora que você entregar esse animal, ele vai estar lambendo o pezinho. E daí o tutor já vem reclamar. Daqui a pouco não soube lidar bem com a situação e deu um piripaque. Opa, peraí, eu vou pedir para o veterinário dar uma olhada. Você ter ali o veterinário, você tem um respaldo para evitar, de repente, até problemas jurídicos, entendeu? Por quê? Porque o veterinário pode te ajudar. Vamos passar uma pomada X, vamos passar um sprayzinho disso daqui, já vai melhorar o pé. Porém, o senhor já percebeu que o seu animal tem um cheirinho que começa a aparecer mais forte daqui a 3 dias? Ele tem uma caspinha? O indicado seria que o seu animal passasse por uma consulta, porque ele pode ser um animal atópico, ele já pode ter um problema de pele. Então você tem um veterinário ali que já pode mostrar para o tutor que o problema não foi do banho-tosa, que o problema pode estar relacionado à pele e à imunidade do animal. Um poodlezinho que levou pelancudinho que teve que levar um ponto. Você já tem um veterinário ali, o veterinário dá o ponto, já dá a medicação, e se o veterinário for bem parceiro, ele entrega esse animal do banho-tosa. Então o tutor chegou para buscar, olha, na hora da tosa, né, teve um piquezinho ali, mas o que a gente fez? A gente precisou dar ponto, nós levamos para o veterinário na hora, ele achou que era melhor dar um ponto do que deixar cicatrizar por segunda intenção, porque demoraria mais. Então ele deu um pontinho, tá? Já está medicado, o senhor não vai precisar medicar mais em casa. Se precisar passar pomada, nós estamos lidando aqui um tanto da pomada que o senhor vai passar todos os dias. E semana que vem, o senhor vai trazer esse animal para o veterinário, ele vai olhar e não vai ter custo para o senhor. Entendeu? Porque foi uma coisa que ocorreu dentro do banho-tosa. Então precisamos, né, solucionar. Se você não tem, daqui a pouco é um pique que precisa levar o ponto, você vai levar para outro veterinário, vai ter o custo da consulta, o custo do ponto, do retorno, entende? Então às vezes fica um pouquinho mais complicado. É óbvio que o ideal é não machucar nenhum animal no banho-tosa. Mas isso ainda é uma utopia, porque os animais se mexem, eles pulam e a gente está com equipamentos cortantes em mãos. Então, assim, existe esse risco. Se você tem um veterinário ali que é parceiro da loja, que entende que é benefício para os dois, vão existir essas situações em que ele vai dar uma atendida. Opa, peraí que eu dou um respaldo para vocês aqui, entendeu? Então, você já dá um respaldo, certo? Caso você não tenha nem espaço para ter um veterinário, Sandra, eu não tenho interesse em ter um veterinário, né? Eu não tenho espaço aqui, eu quero uma coisa menor, eu quero meu banho-tosa, minha loja, meu hotel, minha creche. Não quer? Tudo certo. Também dá tudo certo. O que você precisa ter? Você precisa ter parcerias. A gente tem uma aula falando só sobre arrendamentos e tipos de parcerias, tá? Curte o canal, se inscreve lá e acompanha que tem essas aulas para falar sobre isso, né? E o que vai acontecer? Você tem parcerias, então você pode ir em clínicas veterinárias, você pode ir em consultórios veterinários e ter esses parceiros, não necessariamente dentro da sua loja, mas tenha essas parcerias. Por quê? Quais vermífugos o senhor
né, costuma indicar? Quais são os medicamentos que mais utiliza? O que você gostaria que tivesse na minha loja? E esse veterinário, seu parceiro, ele pode simplesmente, na hora que sai a receita, ele já fala, ó, no Pet Shopping X, o atendimento deles é super legal e eles normalmente têm todos esses medicamentos, para você não precisar ficar indo de um lugar para o outro até procurar toda a minha receita, ou tudo que eu estou te receitando. Ó, eu quero fazer a troca do medicamento, ó, eu sei que da ração. Ó, eu sei que no Pet Shopping X eles têm essa ração aí, entendeu? Então você pode fazer parcerias com veterinários que não estejam acoplados contigo. Entenderam? Que assim, ó, acoplado junto com você tem muitas vantagens, mas de repente você não tem espaço, não quer, né, não tem esse interesse, você pode fazer parcerias e ter todos os benefícios, né, pelo menos quase todos, do que se você tivesse um veterinário ali acoplado contigo. Só abra o espaço para pensar em ter parcerias, em vocês trabalharem juntos, em pensarem da mesma forma, entendeu? Em serem amigos. O empresário e o veterinário, se você não for a mesma pessoa, né? No meu caso, eu sou a empresária e a veterinária. Mas você sabe que eu, inclusive, eu estou pensando em aumentar o meu ramo e eu ter alguns veterinários de especialidades acoplados ao meu pet shopping, né? Em algumas especialidades que eu não atendo, por exemplo, eu não atendo oftalmologia, cardiologia, então de repente de ter acoplados no meu pet shopping isso também. Então assim, ó, você vai aumentando o seu negócio sem necessariamente o investimento ser seu, o conhecimento ser seu, porque senão imagine, eu fazer uma especialização em cardiologia, são mais de 3 anos, comprar todos os equipamentos é um investimento que eu no momento não quero ter, até porque eu não gosto de cardiologia. Então de repente você é um dono de pet shopping e nem gosta de veterinária, você não quer fazer a faculdade de medicina veterinária, 5 anos, período integral, pegar todo aquele conhecimento, você não quer passar por isso. Então você pode pensar em acoplar outras pessoas ali, seja junto ou seja fazendo parcerias, certo? Mas aumente as suas vendas, aumente sua segurança, sua autoridade, o seu conhecimento, que é que nem eu digo, dentro do curso eu falo muito sobre métodos preventivos para animais, porque é uma maneira de alavancar vendas dentro da loja, né, de banho seco, de desinfetante, de comedouros, né, específicos para cada espécie, cada tamanho. Então tudo isso são conhecimentos preventivos que você pode treinar a sua equipe para passar esse conhecimento para o tutor, tá? Então pense em fazer as parcerias. E se você é veterinário e não quer ter um pet shop, né? Então de repente assim, eu sou veterinário e eu queria ter só o consultório veterinário, eu não quero trabalhar com estoque, ter loja, eu não tenho muita paciência para o banho-tosa, não sei fazer e daí não quero ter um banho-tosa. Você como veterinário tem que entender todas essas vantagens de você estar junto a uma loja e trabalhar como parceiro. O veterinário tem que saber que o lugar dele não é sentado na mesinha do consultório. O lugar do veterinário é conversando com o dono do animal, seja ele seu cliente ou não, mas converse com ele. A oportunidade de uma conversa, gente, é a oportunidade de fechar um negócio. Você não tem que olhar para o tutor, não, eu vou olhar para ele, eu vou vender uma consulta, isso e aquilo. Não. Mas eu vou passar um conhecimento, daqui a pouco vocês criam um relacionamento, ele começa a trazer os animais para fazer a vacina, ele começa a trazer o animal para fazer um check-up anual, ele vai vendo a importância disso. Então assim, se você é um veterinário e de repente tem um pet shopping que tem os mesmos valores que você, que gosta, né, que trabalha com higiene, que é legal, colocar junto. Daqui a pouco, você viu que tem um amigo teu que não é veterinário e que quer abrir um negócio, quer investir, tá total, e o ramo de pet shop era uma coisa que fosse interessante para vocês dois. Ele pode ser o empresário do ramo de pet shop e você pode ser só o veterinário, sem querer ser o empresário junto. Então, todo tipo de parceria vai ter ganho. O que é que tem que estar embutido na cabeça? Ajudar os animais e o dono e trabalhar com os mesmos valores. Então, se trabalha de mãos dadas, entendeu? Porque sozinho você chega num outro ponto mais rápido, mas juntos vocês conseguem chegar muito mais longe. Então, hoje fica uma dica para vocês pensarem em maneiras de agregar. Então, assim, ter o consultório junto, conversar com parceiros, fazendo uma parceria de consultórios,
ser o veterinário e querer se unir a um pet shopping que de repente tem um potencial de crescimento, lembra que o mercado pet está crescendo muito. Isso vai fazer com que alavanque o nascimento de outras empresas. Mas se você estiver com respaldo, com qualidade, né, querendo melhorar e ajudar o universo, é um mercado que você tem que abocanhar, tem que aproveitar esse mercado. Então, vamos pensar em crescer e em ampliar. Quanto mais coisas agregadas, mais você vai estar dividindo os custos fixos. Por exemplo, você tem um aluguel. Se você tiver só a loja, o aluguel é o mesmo. Se você tiver loja e banho e tosa, quer dizer, você está ganhando dinheiro de dois lados. O aluguel continua o mesmo. Se você tiver loja, banho e tosa, consultório, o aluguel continua o mesmo. Esse custo vai se diversificando e vai se dividindo entre as coisas. Então, pense nisso. Vamos crescer, vamos agregar e vamos ver os benefícios de tudo. Ter um veterinário agregado, ele te dá segurança, aumento de vendas, aumenta a venda de medicamentos, as suas vantagens comerciais frente aos outros e também te ajuda frente a alguns probleminhas que podem ocorrer com o animal dentro da sua loja. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que mais vocês gostariam de saber sobre isso. De repente, o que o CRMV pede, o que o CRMV não pede. Esse tipo de coisa muda muito. Hoje, né, nós estamos em 2021. Muitos pet shoppings não têm responsável técnico, então para abrir um pet shopping até agora não precisa de responsabilidade técnica, tá? Eles conseguem uma liminar para não precisar do veterinário nem para assinar. Então você pode ter parcerias totalmente fora do seu pet shopping, tá? Porém, existem alguns medicamentos agora na linha veterinária que estão começando a ter um respaldo do governo. Então, para você ter ele em loja para vender, você precisa ter um veterinário cadastrado no governo para poder fazer compra desses medicamentos. Ainda não são muitos, mas a tendência é que eles vão aumentando com os anos. E isso pode mudar a qualquer momento. Mas atualmente você não precisa ter o veterinário nem como responsável técnico do pet shopping. Então eu não quero relacionamento com o veterinário. Conheci uns aí, não gostei, não quero mais saber deles. Tá tudo certo, mas comece a procurar veterinários que tenham os mesmos valores que você vai ver que te ajuda a alavancar muito. Tá joia? Um abraço para todos vocês, espero que tenham gostado. Um beijo!